Ó, diz que está gravando, mas a questão não é estar gravando, a questão é, ao final da aula, essa gravação permanecer, tá? Mas teremos a aula, vocês têm o material de apoio, tá, gente? E acredito que a primeira aula sana a grande maioria das dúvidas, e ainda assim estamos aqui para tirar as dúvidas. Então, eu creio que não será um problema não existir a gravação dessa aula, tá? Alguém escreveu travou. O que que travou? A minha imagem? Travou a imagem. Vou tirar a minha imagem. Nossa, se a aula tiver gravação, como é que eu vou fazer? Eu tô aqui, tô passando mal. Eu tô mexendo. Agora que eu vi aqui. Maria, o seu microfone está aberto. Fecha ele para a gente, por favor. Obrigado. Vê se melhorou a minha imagem, gente. Deixa eu parar a transcrição agora. Bom, acredito que podemos começar, né, pessoal? Oi, Ronaldo, estou te vendo. Oi, pessoal, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda aula, então, da disciplina de Teoria da Literatura 1. Para essa aula, pessoal, eu vou fazer uma análise de um livro, tá? Uma análise à luz, ou seja, usando conceitos, à luz de conceitos da teoria da literatura, tá bom? Então, eu vou apresentar um livro para vocês, um livro que eu acredito que vocês conheçam, que é O Pequeno Príncipe, e nós vamos fazer uma análise desse livro usando conceitos de mundo real, mundo ficcional, o leitor, o narrador, o tempo cronológico, psicológico. Vou usar esses conceitos para vocês verem como o Júlio analisa. E não é a única forma de analisar, não, tá? É simplesmente um linguista, que sou eu, fazendo uma análise de uma obra, tá? Usando certos conceitos, mobilizando certos conceitos teóricos. Outros professores fariam de outra forma, outros professores fariam de outra forma, outros leitores veriam outros sentidos nesse livro, e é isso que é o bacana da nossa área. Nós não temos sentidos fechados, tá? Não existe uma verdade no livro, uma verdade entre aspas. Não existe uma verdade única no livro. Não existe uma moral única no livro. Você não dá esse livro, em nenhum livro, para um aluno falando assim, olha, encontre a verdade dele. E se você encontrar, você é um bom aluno, se você não encontrar, você é um mau aluno. Não. Um livro é um baú de tesouro. A gente descobre eles muitas vezes, muitas coisas interessantes ali ao longo da nossa vida, tá? Significa que se você leu O Pequeno Príncipe quando você tinha 15 anos, era um livro. Se você lê esse livro hoje, quando você tem, sei lá, 20 anos, é um outro livro. E se você lê isso depois do curso de letras, é um outro livro ainda. Porque você muda. Se o leitor muda, o sentido muda, tá? Isso é fundamental. Eu acho que é o ponto zero, é o nível zero. É a partida da análise. Em que momento estou da minha vida para olhar para esse livro? Tudo bem? Porque a análise não se faz só do livro. Você, leitor e leitora que está aqui nessa sala, vocês são leitores. O leitor faz parte da análise, com a sua história, com as suas ideologias, com aquilo que você pega de importante desse livro. O livro tem muitas coisas. Você está correndo numa rodovia cheio de flores. Você escolhe qual flor você vai apanhar nesse trajeto.
E um leitor apanha uma flor, outro leitor apanha um girassol, outro leitor apanha uma rosa. Então, o que você apanha nesse trajeto direciona a sua leitura. Ok? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu já posso projetar na tela aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Pode falar, fique à vontade. Não, só para cumprimentar mesmo. O senhor pode projetar, se quiser, por mim. Sim, quem está falando? É Patrícia, é porque eu estava olhando aqui, tem gente no lobby querendo ingressar na reunião e não estava dando certo para a pessoa entrar. Mas agora já deu certo, né? Elas estão aí. Não sei, eu estava falando com o Nando aqui, vou ver se ele já entrou. Geralmente aparece aqui e alguém admite, né? Eu acho que os tutores aqui têm... Ana, né? Eu acho que você tem acesso, né, Ana? Aqui aparece para mim. Ah lá, alguém escreveu que conseguiu entrar. Que bom. Bom, se alguém não conseguiu entrar, avisa aqui, me interrompe, abre o microfone e fala, olha, tem alguém que não está conseguindo, a gente se ajeita, tá? Conseguiu. Ótimo, que bom. Pessoal, vamos começar então sem delongas, para a aula não ficar muito extensa, tá? Uma pergunta geral, vocês conhecem esse livro de leitura, de fama? Eu sei que todo mundo nessa sala conhece, pela fama. Eu quero saber pela leitura, se vocês já leram esse livro, né? Se vocês Eu quiserem, já li, mas tem décadas já. faz tempo, né? Faz. Faz a experiência de ler novamente, é espetacular, a experiência de retornar alguma coisa que você já leu lá atrás. É como ver um Tá. filme, gente. Você vê um filme quando você tinha 15 anos, você vê o mesmo filme hoje, você fala, nossa, olha que interessante, como é que eu gostava disso? Né? Olha, eu não tinha percebido que era isso, o tema, mas Tá. que a gente muda, né? É bacana. Então, tem umas pessoas que escreveram sim, outras que escreveram não. Ok. Vamos falar um pouquinho do Pequeno Príncipe, então, tá, gente? É claro que o Júlio, falando de uma obra tão rica e tão poderosa, eu estou assassinando, matando a maior parte da obra aqui, tá, gente? O ideal mesmo é você ler o livro, porque as palavras do Júlio não conseguem dizer o que é o livro, não consegue. Quando você vai explicar o que é um livro, você não consegue explicar. O ideal é alguém ler o livro. Essa pessoa lê. Ah, você quer saber o que é esse livro X? Então leia o livro X. Né? O máximo que eu consigo dizer aqui é que é uma obra importante, relevante, que ela tem um impacto social muito grande, etc, etc. Eu não consigo expressar com palavras o impacto colossal que uma obra dessa causa no seu eu interior. Eu não consigo. Então, você tem que ler o livro. Por isso que o resumo é horrível, né? Dar aula por resumo é horrível. A pessoa precisa ler o livro, né? Mas vamos lá, vamos falar rapidamente do livro, tá? Deixa eu só ajeitar meu celular. Pequeno Príncipe, então, é uma obra falada, narrada, né? Olha o conceito de narrador, narrada por um aviador, já na sua fase adulta, que quando o avião dele cai no deserto, ele encontra um garotinho, loirinho, pele clara, que é o Pequeno Príncipe. Ele não tem um nome próprio, é o Pequeno Príncipe. Ele tem só um pronome, uma função, né? Igual prefeito, professor, é a mesma coisa que você me chamar só de professor e não usar Júlio. Ele é príncipe, não sabemos o nome dele, é príncipe. Um pequeno príncipe, porque ele é criança, tá? E a obra, pessoal, o que é interessante nessa obra é que esse Pequeno Príncipe, ele é muito, ele inquere, ele indaga, ele não se conforma com certas coisas que ele vê. Então ele começa, ele cai aqui de paraquedas, é uma expressão, cair de paraquedas. Ele cai no planeta Terra, ele é um extraterrestre. E quando ele cai aqui, ele fica olhando os adultos e fala, nossa, os adultos são esquisitos, né? Nossa, os adultos ficam fazendo, tem que ficar explicando coisas para os adultos.
Nossos adultos não entendem, os adultos são teimosos, porque ele é criança, né? Então, fica, os adultos é complicado, a gente tem que ficar falando. Por que os adultos são repetitivos? Por que os adultos fazem essas coisas? Por que os adultos não vivem? Por que os adultos não buscam a essência das coisas? Por que os adultos se perdem em coisas repetitivas e deixam coisas essenciais de lado? Por quê, gente? Vocês que são adultos que estão nessa sala. Responde, Pequeno Príncipe. Por que deixamos coisas essenciais de lado e ficamos focando em repetições, em fazeções de coisa, num dia corrido, e o essencial fica de lado? O que será que é esse essencial, né, que o príncipe olhou? Tem muitas coisas essenciais na nossa vida. Ele vai trazer o tema do amor. Ele cuida da rosa dele. Contas para pagar é ótimo, é um mundo capitalista, né? Realmente, ao correr atrás de uma vida, viu quem escreveu aí? De fato, ao correr atrás de uma vida em que a gente tem que ter tripla jornada de trabalho para pagar boletos, a gente deixa de viver. E isto é ser adulto em 2025. É uma vida, do ponto de vista do Pequeno Príncipe, é uma vida horrível, que a gente vai viver para pagar boleto, né? Tem que ter visitar algum essencial no meio desses boletos aí, né? Que é um malabarismo da vida. Mas, enfim, vocês conseguem perceber que por essa introdução que eu fiz, o Pequeno Príncipe, então, é uma forma de nos incomodar, de incomodar cada um de nós, tipo assim, você tá vivendo que jeito, cara? Né? Se tu morrer amanhã, o que é? Pagou boleto, cara? Correu atrás do quê? E aquelas coisas que você gostava? Rolou? Não rolou? Por que aí? Né? Então, O Pequeno Príncipe é uma obra filosófica, do ponto de vista que faz pensar, interdisciplinar, do ponto de vista que triangula a língua portuguesa com contexto social, com geografia. Olha que a humanidade, o que ela faz, né? Por que a humanidade é tão discrepante? Algumas pessoas são rei, outras são bêbados. Ele visita o planeta do rei e visita o planeta do bêbado, né? Visita o planeta do vaidoso, né? Por que tanta gente se perde, não vive? Cada planeta tem um ensino, né? Por que o adulto não vive quando ele quer poder, que é o ensino do planeta do rei? Por que o adulto não vive quando ele se vicia? É o ensino do planeta do bêbado. Ou por que o adulto não vive quando ele se entristece, quando ele se envergonha? Que é o planeta do bêbado. Por que o adulto não vive quando ele só foca nas aparências, só foca no sexo, só foca na beleza padrão, né? Na menina padrão, no moço padrão, que é o planeta da vaidade. Então, veja que cada um parece que cada um de nós adultos entramos num planetinha que nos impede de ver de fato, nos impede de viver de fato. Né? E o Pequeno Príncipe visita esses planetas e fala, meu Deus, que loucura, né? Olha isso, o que esse cara está fazendo aí? Olha isso. Né? Aí ele entra num planeta que é muito comum a todos nós, que é o planeta do acendedor de lampiões. O que o cara faz lá, né, gente? Vocês devem lembrar bem. Ele acende o lampião, apaga o lampião. Acende o lampião, apaga o lampião. Acende o lampião, apaga o lampião. Aí o Pequeno Príncipe ficou olhando aquilo, para, o que é isso? Você fica repetindo, a vida é assim? E isso é a metáfora, o acendedor de lampiões é a metáfora da nossa existência adulta. É uma repetição de coisas todo dia. Você faz, desfaz, né? E o essencial, de fato, nem aparece, porque a nossa existência é se engrenar em uma repetição. Mas uma repetição sem sentido, porque se fizesse sentido, né, gente? Está acendendo a luz para quê? Para cultivar um amor, um sonho, mas não. É uma mera repetição, um mero ritornelo, que é um termo da música, né? Um mero ritornelo de atividade sem sentido, né? Então, o Pequeno Príncipe, ele questiona a organização adulta, tá? Até então, você pode perceber que, ao utilizar a metáfora de uma criancinha, que é o Pequeno Príncipe, questionando os adultos, a gente está falando em um gênero de literatura infantil.
Mas, na verdade, a obra do Pequeno Príncipe é uma obra tão poderosa como qualquer outra da literatura, mas escondida em uma temática de literatura de criança. Tá? Por isso que, às vezes, o professor se engana e dá só para quinta, sexta série, sétima série. Ensino médio, eu não vou dar essa obra, não. Né? Alguém adulto fez aniversário, não vou dar essa obra, não, é de criança. Não é de criança, né? Os personagens e a forma como está escrito pode parecer uma literatura infantil, o que não teria problema, né? Mas é uma obra que coloca a gente em xeque, né? Onde estão os seus essenciais, tá? E o Pequeno Príncipe, pessoal, sabe? Então, primeira pergunta, onde estão os seus essenciais? A segunda pergunta é que não basta achar seus essenciais. A segunda pergunta é que dá muito trabalho cuidar dos seus essenciais. É a questão da rosa, né? Então, o Pequeno Príncipe conta a história da Rosinha. Tinha uma rosa, olha, lá no meu planeta. É até engraçado, né, gente? Porque por que o Pequeno Príncipe veio para a Terra? Porque ele não aguentava mais a rosa dele, porque a rosa dele era muito chata, apesar dele amar a rosa, tá? Então, a rosa dele, olha aqui, deixa eu pôr o slide da rosa aqui. Ó. A rosa dele encheu tanto o saco dele que ele fugiu de lá, porque ela tinha aqui a rosa. Né? A rosa, ela é muito mandona, ela é metida, ela é arrogante, mas é muito sensível. Então, a rosa, eles tinham uma relação, assim, dificultosa, tá? A rosa era o essencial dele, mas era muito difícil de lidar com ela, então ele fugiu, ele foi fazer um autoconhecimento, foi fazer uma viagem, veio para a Terra, parou aqui, né? E ao chegar aqui, ele fica pensando na rosa, né? Então, ele tem cuidados com a rosa ainda, né? Porque a rosa é totalmente, a rosa depende dele, ou pelo menos ele acha isso. O que é a rosa, gente? A rosa simboliza o quê? Quem pode me dizer? Pode abrir o microfone. O que essa rosa simboliza? Alguém quer arriscar? A gente nunca tem certeza de nada. Mas existe alguém na sua vida ou alguma coisa que você que tem um cuidado muito grande da sua parte e seu coração está nessa pessoa? É uma pessoa sensível, que precisa dos seus cuidados, mas às vezes, mas ao mesmo tempo é uma pessoa difícil. É interessante isso, né? Eu não estou vendo um chat de vocês, depois eu vou abrir para ler. Mas a rosa é isso. Respondi no chat. Tudo bem, depois eu olho, daqui a pouquinho eu olho. Mas a metáfora é a seguinte: existe alguém, e segundo o Pequeno Príncipe, tem que existir esse alguém para você cuidar, que precisa da sua atenção, mas ao mesmo tempo é alguém difícil de lidar, né? Porque Então, ele usa a metáfora da rosa, que precisa ser regada todos os dias para sobreviver, né? Que a gente tem que ter atenção. Mas eu não enxerguei como uma pessoa difícil em relação à rosa. Só enxerguei como o cuidado que a gente tem que ter com alguém, assim como a gente tem que ter com a rosa. sim, quem está falando é a Patrícia, novamente? Não, Ana Carolina, doutora. Legal. Olha só esse trecho aqui, ó. Bacana o que você disse. Esse aqui é um trecho do livro, né? Tá dizendo assim: ele ficou horas se arrumando e ajeitando suas pétalas. Horas arrumando e ajeitando suas pétalas. Ela é linda, mas é também orgulhosa. Ela é caprichosa e ela é contraditória. Embora pareça contraditória, a rosa é extremamente feminina e sedutora e cativa o coraçãozinho do Pequeno Príncipe. Né? Então, a rosa, pessoal, é uma metáfora para falar o que é o amor de verdade. Né? O amor de verdade é aquele que espeta com os espinhos, que precisa de cuidado, que tem essas contradições, que estressou ele teve que vir para a Terra, né? E que a rosa é uma pessoa difícil que lidar, né? Difícil de lidar,
Então, é o símbolo mesmo do relacionamento, né? Dessa paciência que você tem que ter, do cuidado, do regar todo dia, né? O cuidado frequente. E por que uma rosa? Olha só. Porque a rosa, ela é bem frágil, né, gente? Ela é muito frágil. Então, ele tem que, apesar da pessoa ter esse comportamento, isso aí que apareceu aqui, alguém escreveu, né? Ela tem uma fragilidade, as pessoas são frágeis, todos nós, né? E só, vamos dizer assim, o ensino do Pequeno Príncipe, talvez o tema central do Pequeno Príncipe, tem vários temas, né? Eu vou falar daqui a pouquinho da amizade, da crítica ao adulto, falamos da crítica ao adulto, os essenciais que você tem que ter, e o amor. O amor é um tema central no Pequeno Príncipe. Mas você só atinge o amor do Pequeno Príncipe, né, dessa obra, se você está disposto a lidar com uma vida assim que não será muito difícil, que não será muito fácil. É o cuidado, né, o cuidado constante, diário, regar diariamente. Então ele tem que estar atento, ele tem que estar ligado nela. Ele tem que estar assim, nossa, agora é hora de regar, agora é hora de sei o quê. E a Rosa fala algumas coisas para ele que ele não gosta, né? Então tem que estar disposto a esse cuidado e escutar o que não se quer, né? É interessante isso, né? E isso é importante tanto vamos levar para a nossa sociedade, a leitura, então, desse tema do amor é importante tanto para a criança, que a criança vê o pai e a mãe brigando, né? A criança vê. Um aluno se ouvir, não, para ela levanta a mão na aula e fala, professor, meu pai e minha mãe brigam todo dia. Né? E você vai falar, olha, você lembra do livro? Às vezes, o brigar dos seus pais é isso que o Pequeno Príncipe está fazendo com a Rosa. Né? É esse cuidado, é escutar algumas coisas, mas um está cuidando ali, eles estão se alinhando. Né? É a forma das coisas acontecerem. Né? Então, alguém quer completar alguma coisa? Eu vi que vocês estão escrevendo no chat, mas eu não estou lendo nesse momento o chat. Faz sentido? Pode falar, Ana Carolina, fica à vontade. Então, eu só li esse livro uma vez também quando era criança, né? Tá bem distante já. Mas eu não, quando eu completei da Rosa, eu não lembrava do restante, né? Do que, né? Agora que você leu, que deu para entender que realmente é o cuidado, né? Mas que não é fácil, né? Cuidar de alguém que não é fácil. Sim, Ana, e é interessante que essa obra, ela sai daquele amor romântico vendido em muitas obras nos streams, na Netflix, né? Que o amor é facinho demais, entendeu? O amor é muito... Tá ligado só ao corpo, dá uns beijinhos e... Sabe aquela Uma coisa... dor diária. Exatamente. É uma dor. Isso é tematizado de outras formas transtornadas, né? Tem gente que pensa que o amor é só alegria, né? Então, essa obra, ela mostra que não é fácil. Deu até vontade de ler de novo. Eu vou ler esse livro de novo. Sim, não é fácil. E é o preço que se paga por ter um amor. O Sim. cuidado constante, a paciência. Vocês dão os adjetivos que vocês quiserem. A paciência, o perdão e né? É o cuidar da Rosa, né? Muitas vezes, quando você lê o tema da Rosa no livro, você vai perceber que ela é muito ingrata. Falei, nossa, mas o cara tá fazendo tudo, ela tá paradinha ali, e ele desenha a Rosa com uma cara assim, orgulhosa, né? Mas é justamente isso, né? Então, esse é um tema que faz pensar. Você leva para os alunos, faz ele pensar. Essa geração nossa, vocês já perceberam que os adolescentes nossos, eles começam e terminam relacionamentos o tempo todo? Você pergunta assim, né? Pô, em um ano, né? Você namorou quantos? Aí a pessoa até fala 2, 3, 4, fiquei com 5, né? Mas aí esse livro questiona essa postura. Peraí, então o que você está procurando, então? Porque esse livro fala de sentimento, né? Então questiona outras formas de relacionamento também. Não que a gente tenha que escolher uma forma de se relacionar, mas o livro nos incomoda para o lado do sentimento, tá? Liberou a minha imagem ou ainda estou travado, gente?
Tá Ok? normal. Ok. Vamos falar da amizade, então, que é um outro tema. Eu gostaria de falar largamente de vários temas, né? Mas vamos falar rapidamente de cada um deles. Outro tema que o livro traz, e esse se difundiu na internet, se difundiu, se popularizou, né? É a amizade. Por conta de qual personagem, gente? Quem lembra? Por conta da raposa, né, gente? Por conta da raposa. Ó, quem tá com o microfone aberto, fecha aí, por gentileza, para não atrapalhar os demais aí. Por conta da raposa, tá, pessoal? Então, a raposa é aquela que, quando o príncipe chega na Terra, a raposa vai ensinar ela como que funciona a Terra. Quais as relações que temos, né? Como que funcionam os homens ali e tal, né? Ô, Silvane, fecha seu microfoninho, por gentileza. Deu certo. Então, e o que a raposa fala? Olha esse trecho aqui, como é interessante esse trecho aqui que eu escolhi para trazer para vocês. Olha lá. Né? A raposa continuou. A minha vida é monótona. Sempre a crítica do adulto. O adulto tem uma vida... Se você não tem uma vida por essência, você tem uma vida monótona, de repetição, de não buscar nada, mas acordar todo dia, fazer um tanto de coisa e dormir. E não busca essenciais. Então, a sua vida é monótona. Aí a raposa fala o seguinte, olha lá. A minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Uma repetição. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Perceba que a vida dela, o cotidiano dela, é chato, porque todas as galinhas se parecem, todos os homens se parecem, então todo dia é previsível, não tem sentimento nisso, não tem alguma coisa por se buscar, não tem uma aventura, tá? Não tem um essencial ali. Aí a segunda parte, ela falou assim, olha, mas, esse mas aqui inverte todo o quadro, mas, se tu me cativas, então tem o verbo cativar, que ele é central na obra. O que é cativar, gente? Ler o Pequeno Príncipe é pensar o verbo cativar. O verbo cativar, de alguma forma, você passa a gostar um pouco de mim e eu fico diferente dos outros. Embora eu esteja num quadro de professores, tem um tanto. Homens, tem outro tanto. O que mais? Trabalhador, tem outro tanto. Tá? Então, eu pego alguém na multidão, o verbo cativar pinça alguém na multidão. Opa, esse aqui é diferente. Por que que ele é diferente? Porque ele é mais alto? Porque ele fala melhor? Não, porque ele cativou você. Percebe que o verbo cativar tem é o verbo de dar a diferença no mundo aí? Aí a raposa fala, mas se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Olha as metáforas do Pequeno Príncipe, né? Do livro. A minha vida será como cheia de sol. Porque o cara que escreveu isso aqui, pessoal, é francês. Tá? O Saint-Exupéry é francês. Na França, como vocês sabem, quase não tem sol. Quase não tem. É um lugar de inverno, eles são fissurados a ver previsão do tempo, é só nuvem, chuva, frio, nuvem, chuva, frio, nuvem, chuva, frio. Mas ele falou, semi-cativa é como se tivesse sol, que é uma coisa que eles não têm. No Brasil tem, lá não tem. Tá? Aí continua a raposa, olha, eu conhecerei seus passos, um barulho que será diferente dos outros. Quer dizer, eu vou conhecer os seus passos, eu vou saber quando você está chegando. E é diferente de quando os outros estão chegando. Tá vendo que é muito top essa análise do verbo cativar, né, gente? Porque se você me cativa, eu conheço até o seu jeito de coçar o cabelo, até o seu jeito de rir, tudo passa a ser essencial. Já não é aquela vida da raposa, de todas as galinhas são iguais, todos os homens são iguais, a minha vida é monótona. Quando alguém te cativa, ou você cativa alguém, a monotonia cai e a tua vida tem sentido. Vocês já foram cativados por alguém? Ou alguém já cativou vocês?
vivemos para nos cativar, ou buscar essa cativação. Que, segundo a obra, é o que dá sentido à vida. Você não vai querer passar a sua vida igual o acendedor de lampiões. Acende e desliga, acende e desliga, acende e desliga. E o que é importante para você? Nada. Acende e desliga, né? Igual essa vida monótona da raposa. Aí eu caço galinha e os homens me caçam. Mas todas as galinhas são iguais, todos os homens são iguais. É só quando alguém cativa você que esse quadro muda. Que tudo fica, que a paleta se recolore, que o mundo preto e branco se torna colorido, tá? E vai ser difícil, porque uma vez cativado e uma vez cativada, você vai entrar naquele dilema de cuidar da rosa. A rosa cativou o príncipe cativou a rosa. Morre aí? Não. Agora eles entraram numa segunda fase adulta, madura, de um cuidar do outro, e nem sempre serão flores, né? Tem os espinhos, aquela coisa toda. Então, continuando aqui, né? Olha lá. Conhecerei seus passos, um barulho que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca. É poético isso, né? Tem beleza. Os passos de todas as pessoas me fará entrar para debaixo da terra. Mas o seu me chamará para fora da toca. Ah, é um baita de um livro, né, gente? Vocês deveriam ler novamente. Alguém quer comentar alguma coisa ou posso prosseguir, gente? Tranquilo? Por enquanto, eu estou falando abertamente da obra, tá, gente? Daqui a pouco eu vou falar de uns conceitos aqui, tá? Mais teóricos. O tema 5 é a solidão, tá? Existe alguma coisa da solidão aí nesse livro. O adulto, pessoal, tende a se isolar. Porque o adulto tem as questões dele, né? Você viu que cada planeta que o príncipe visita tem um único morador? Por que essa solidão toda? Porque são todos adultos nos planetinhas e todos moram só. Porque parece que a nossa criação social neoliberal, capitalista, nos obriga a pensar menos nos outros e mais na gente, e é uma formação egoística, que a gente quer o bem para nós, o sucesso para nós, e o sucesso nosso é à custa de deixar os outros de fora, tá? Parece que é uma corrida que só eu tenho que ganhar. Aí, a hora que eu chego lá, não tem ninguém. Então, a vida adulta é uma existência, muitas vezes, de solidão, tá? Só que existe uma vantagem na solidão. A solidão é um encontro consigo mesmo, né? Então, o aviador, ele tem um acidente e cai no deserto. O deserto é uma solidão. E na solidão ali, ele repensa sua vida, tá lá, tudo, e conhece o príncipe, né? Então, tá aqui. Isso aqui é uma imagem que eu coloquei aqui, só para vocês se lembrarem, tá, pessoal? É bacana que no livro eu estava falando dos planetas, olha aqui, ó, a questão da solidão. Então, estão aqui os planetas visitados pelo príncipe. Vou começar pelo acendedor de lampiões, esse aqui, ó, tá vendo? No cantinho superior da direita aqui. Olha lá, bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Até as frases são repetitivas, né? O que ele faz aqui? Ele acende, apaga. Acende, apaga. Então, o leitor se olha para esse personagem e, às vezes, se reconhece ali. Nossa, parece eu nessa correria minha, de fazer as coisas repetitivas todo dia, né? Acordo, pego o ônibus, trabalho, volta. Acordo, pego o ônibus, trabalho e volta. Acordo, pego o ônibus, trabalho e volta. Aí, e o essencial, né? Nessa repetição pode haver algo de essencial, que é difícil na nossa atualidade não haver repetição. Mas é uma repetição que tem um cativar, alguém foi cativado nesse processo ou não?
Olha lá, aí tem um contador na mesinha, né? Um contador na mesinha, ele fala assim, ó, de que te serve possuir as estrelas? Pergunta o Pequeno Príncipe, né? E ele fala, servem para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas. Percebam a profundidade desse diálogo. O Pequeno Príncipe fala assim, pergunta, né, ao homem de negócios, né, que é bem um homem moderno, de que te serve possuir as estrelas? Servem para ser rico. É o pensamento capitalista, né? E para que te serve ser rico? Olha que pergunta. Para que te serve ser rico? Vamos parar aqui. Né? A riqueza que você busca, por exemplo, é de dinheiro, que é o que esse banqueiro busca. Ah, passa numa vida buscando as coisas, serve para quê? Para ser rico. Aí ele pergunta, e para que te serve ser rico? Né? É uma pergunta que, do ponto de vista capitalista, é uma pergunta de rir. Ah, o que é isso? O que você está perguntando? A gente nasce para se enriquecer, né? Para tentar ser rico. Você vai descobrir depois, quando for adulto, que você trabalha, fica doente e não fica rico. Porque a riqueza é uma questão de herança e de muita injustiça por aí, né, gente? E a resposta é mais interessante ainda, né? Para que te serve ser rico? Ele fala, para comprar outras estrelas. Quer dizer, ele já tem, é para comprar mais. Quer dizer, é um acumular infinito, mas sem essência. Ainda não apareceu essência, tá? Ninguém foi cativado nesse processo. Então, ainda é uma existência irrisória de rir. A existência do banqueiro é de rir, porque ele é tão pobre que ele tem tudo. Menos o cativar de alguma coisa e menos algo essencial, né? Aqui tem o vaidoso, tá? O vaidoso. É interessante que o livro chama a nossa atenção para um vilão que nós mesmos construímos. Qual é esse vilão? Um estado de vaidade, né? Olha lá. Aí o trecho está escrito assim, ó, mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem elogios. Pronto. O vaidoso só ouve elogio. Né? Ele ouve o que ele quer ouvir, ele só ouve elogio. Quer dizer, se ele para de ouvir elogio, ele muda de emprego, ele muda de amizade. Nossa, fulano nunca me elogiou, muda de amizade. Minha família nunca me elogiou, só critica, muda de família. Né? Minha namorada nunca me elogiou, não sei o quê, muda de namorado. Aquela escola ninguém me elogia, só cobra, muda de escola. Então ele traz à tona uma questão, peraí, você precisa de elogios a ponto de fazer que o elogio seja a sua vida? Né? É interessante, são questões, né? Tá. O rei, tá. Bom, não vou falar largamente de todos, fica o convite para vocês lerem e se encontrarem nesses planetas aí, nesses comportamentos, nesses personagens, tá? Que são personagens, pessoal, arquétipos sociais. Um trabalhador que se repete, que faz tudo, um carinha que gosta de confete, de elogio, um homem de negócios, pode chamar ele de CEO, gerente, empresário, né? Que só quer dinheiro, né? Tem aqui o bêbado ali, né? Olha o diálogo do bêbado. Por que bebes? Para esquecer. Esquecer o quê? Esquecer que tem vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de beber. Então, o Pequeno Príncipe usa esse discurso de criança de ficar perguntando, porque ele está em aprendizagem, né? Então, ele fica perguntando. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Os baobás, né? Então, tá aqui... Isso. Tem aqui, então, os baobás, que é tipo uma praga que nasce no planetinha do Pequeno Príncipe, e o Pequeno Príncipe ele tem uma casa, a casa dele é um planetinha, B612, se não me falha a memória, né? Quando a gente olha o livro, você fala, poxa, mas ele vive nesse lugarzinho, o Pequeno Príncipe vive num lugar pequeno, aí é o ensinamento do livro, você não precisa de uma casa grande para viver. A sua vivência pode ser grandiosa,
mas você não precisa de uma casa grande para viver. Porque quem tem naquele planetinha minúsculo dele, quem ele mais ama no mundo, que é a rosa. Pronto. Isso é o melhor lugar do mundo. Pequeno, limitado, sem espaço, porém com a pessoa que o cativou e o essencial da vida dele. Acabou, pronto, é o que precisa, tá? Ele só precisa de um essencial que tá ali, que é a rosa dele. Então, estando o príncipe e a rosa dele naquele planetinha, é quase que o retrato da perfeição. Só não vou dizer que é a perfeição, porque eles têm uma relação tensa, que é a própria definição de amor. O que é a definição de amor para o livro Pequeno Príncipe? Uma relação tensa, uma relação em crise o tempo todo. Ela arrogante, ela cobrando, ele fazendo, ela estressando ele fazendo, cuidando ali, ela frágil, ele lidando com a fragilidade dela, né? Mas essa é a definição de amor para o livro, né? Um amor cuidado, um amor que tem que ter cuidado. Aqui nós temos os baobás, que é tipo uma praga do planeta, ele tem que todo dia ficar arrancando esses baobás, tirando, a preocupação dele é o baobá. Então, ele quer, no começo do livro, ele quer uma ovelha para comer os baobás. Aí depois ele fica falando assim, não, mas a ovelha come o baobá, e se ela come a rosa também? Então, não é uma boa ideia. Soluções fáceis nunca são as melhores. Ele leva uma ovelha da terra para lá, resolve o problema da praga, mas pode comer a rosa dele. Então, né, pode destruir a rosa dele. Então, é ele mesmo que tem que arrancar essas coisas diariamente. É um trabalho que ele não gosta de fazer, mas tem que fazer diariamente, tendo em vista o cuidado que ele tem que ter para com a rosa dele. Também temos aí um sentido que se forma metaforicamente. No arquétipo da baobá, eu vejo, então, aquelas pessoas, os amantes, que precisam cuidar dos seus amados, das suas amadas, né? Livrando, limpando essa relação, limpando a relação, limpando o lugar dos dois, tirando esses baobás, todo dia. Não adianta limpar um dia só. No outro dia ele cresce de novo, tem que limpar no outro dia. No outro mês tem também, tem que limpar no outro mês. Então é uma tarefa diária a higiene do amor. Repita, é uma tarefa diária a higiene do amor, né? Se ele fica sem fazer essa higiene, se ele estressa, esses baobás crescem e atrapalha tudo, consome o planeta dele. Faz sentido, meu povo? Sim, muito. Tá bom. O que vocês acham do livro, pessoal? Até onde eu disse aqui, assim. Provocativo, né? Sim, é um livro que forma um leitor crítico, um aluno crítico, para olhar para o mundo melhor, para olhar para a sociedade melhor, para olhar para a nossa existência, trabalhadores, instituições de forma melhor, para olhar para a política de forma melhor. O que vocês acham? O livro contribui para essas questões sociais? Sim, dependendo da forma como a gente vê, né? Como a gente enxerga. Por exemplo, quando eu li, eu era bem jovem, eu não vi essas coisas todas que você está falando, né? Então, não sei se foi por falta de ter uma pessoa que tivesse mais experiência para poder explicar. Não sei, não sei. Eu acho que talvez na época não mudou nada do meu pensamento. Sim, faz sentido o que você falou. Alguém mais quer falar, gente? Fique à vontade. Agora eu estou tendo acesso ao chat, eu estou olhando o chat, tá, gente? Os comentários de vocês. Temos medo de encarar o que é essencial com o amor. Não é fácil encarar o amor, tá? Amar dá muito trabalho. É o ensino do livro, né? Você tem que lidar com as fragilidades, você tem a parte gostosa, que é o cativar, você descobre um essencial, mas tem a parte do cuidar, que é onde a maioria das pessoas desistem, né? Cortar esses baobás todo dia, as pessoas cansam, né? Então tem isso. A palavra produtivo também ela é
Eu diria armadilhosa. A palavra produtiva é uma armadilha. Você tem que produzir, mas a gente não é uma máquina. Até que ponto produzir todo dia te arranca da essência, que arranca o que você quer buscar, te arranca dos seus sonhos, ou contribui para os seus sonhos. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu queria muito ser professor universitário, eu queria muito. Só que foi uma busca longa, e eu tive que renunciar a muitos passeios, tal, galera me chamava para ler aquelas coisas chatas de artigo científico. De ler fecha esse microfone, por favor, querido. Eu tive que buscar, pessoal, ler coisas assim muito difíceis, né? Para depois. Então, eu estou tentando dizer que eu me inseri numa produtividade, num trabalho exaustivo que me tirou do mundo, mas em busca de alguma coisa que me cativou, que era essencial para mim, que era a profissão que eu queria. Nesse caso, é uma repetição positiva, porque eu via nessa repetição uma coisa, era a minha profissão lá que eu estava buscando. O grande problema é a gente fazer coisas sem saber por que está fazendo, né? Tipo, não ter direção. Então, essa palavra produtiva, ela é um pouco armadilhosa. A rosa simboliza o cuidado diário, sim. É preciso regar todos os dias, sim. É quase a máxima do livro, tá, gente? A frase do livro não é aquela tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A frase do livro é preciso regar a rosa todos os dias. Tá? Ela é o símbolo do amor verdadeiro, sim. Só que esse amor verdadeiro dá trabalho, segundo a versão do Pequeno Príncipe, tá? Porque eu tenho que cuidar, e ela não é uma pessoa fácil, essa rosa aí, né? Exato, é um excelente livro para reflexões e formação do pensamento crítico, tá, pessoal? Porque não é um livro ingênuo, tá? Vamos falar do fim do livro, então? Qual um outro personagem que, que o Pequeno Príncipe encontra? Pode falar, Ronaldo, fique à vontade. Fique à vontade, viu, Ronaldo? Eu vou falando aqui, mas na hora que você conseguir falar, pode falar por cima. Pode falar por cima. Boa noite, professor. Nessa disciplina, né, a questão da teoria da literatura, essa disciplina não foi aberta para mim. Quem está falando? É o Ronaldo, ele é surdo. Ah, sim, sim. Você está falando por ele, é que eu não estou ouvindo. Isso. Tudo bem, no final da aula, conversa essas questões técnicas. A princípio, não foi aberta para ninguém, ela já está aberta. Fechando umas datas. Tá? A gente já resolve isso. Porque eu já até enviei e-mail também, na semana passada eu enviei e-mail para a secretaria, até agora não tive retorno sobre isso. Perfeito. Eu vejo esse problema. Basicamente, é importante a aula 1, nem tanto essa, não. Desculpa, professor, só para falar para o senhor, porque o Ronaldo ainda que eu não fui o único, né, que está com essa questão com a disciplina também, tem outras pessoas que também estão assim. Tudo bem, eu deixo anotado. Abrir a disciplina. Obrigada, professor, obrigado. Nada. A gente vai conversando, viu, pessoal? Vamos lá, então. Vou falar do outro personagem, tá? O outro personagem é a cobra. A cobra é um personagem que aparece e ele dá algumas ideias. Vocês já perceberam que na vida a gente precisa de diferentes tipos de amigos?
A raposa é uma amizade, eu diria assim, companheira. Ela é muito companheira. Fala, ó, eu preciso ir em tal lugar, eu vou. Eu tô doente, ela traz remédio. Eu tô sem ninguém hoje, ela vai lá ficar com você. Ela é companheira, a raposa. Claro, ela é leal também. A cobra é uma amizade que o Pequeno Príncipe fez, que ela fala verdades. Vocês têm amizade assim, gente? Ela fala verdades e ela não mede, ela é franca. Ela fala coisas que devem ser faladas. Então, não é que ela é uma amiga pior, ela é uma amiga diferente. Ela fala coisas que você precisa ouvir, né? Nem sempre é gostoso ficar ao lado da cobra, porque ela vai falar verdades, ela vai falar coisas que vai te incomodar profundamente. É mais gostoso ficar com a raposa, porque a raposa gosta tanto de você, ela é tão sua fã, que ó, você fala para ela que vai na casa dela às 4, desde as 2 ela está te esperando, de tanto que ela gosta de você. Né? É uma relação assim de fã, sabe? De gostar de você. A cobra fala verdades. Ela fala algumas coisas que incomodam, tá? Então, a cobra, por exemplo, é o final do livro, é o desfecho. Eu não vou falar do final, não, para não dar spoiler, porque eu acho que vocês devem ler esse livro novamente. Mas a fala da cobra ao final do livro coloca uma interrogação enorme que a gente nunca sabe o que aconteceu ali, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Ó, eu vou propor a vocês fazermos um intervalinho de uns 5 minutos para me pegar mais água e a gente retorna aqui com uma segunda parte para a gente fechar, para eu fechar. Tudo bem? Então já voltamos em 5 minutinhos, tá, gente? Vou fechar aqui, ó.